Fala galera, mais um vídeo para o blog opiniãodetudo.com e para o canal Opinião de Tudo. Nessa videoaula, a ideia é mostrar para vocês junto a criação de um banco de dados que nós vamos poder utilizar tanto nas aulas de Delphi, lá na criação do projeto de controle de estoque, quanto nas aulas de PHP, na criação do projeto loja virtual. Então eu vou tentar criar um banco que a gente consiga utilizar nos dois projetos, tá? E assim facilita um pouco a compreensão, diminuir um pouco do serviço, né? A gente cria um projeto usando a mesma base de dados, a gente interliga esses dois projetos. Então você vai conseguir fazer uma venda na web, lá na loja virtual, e você vai conseguir fazer uma venda local pela aplicação do desktop em Delphi. Eu criei aqui uma representação de como seria, né? Uma pequena representação, usei o DB Designer aqui, só para a gente ter uma ideia de como seria constituído esse banco de dados, né? Então, lógico que eu estou tentando simplificar o máximo possível, eu estou economizando o campo, estou economizando o máximo possível de informação que teria que ter nessas tabelas, só para que a gente crie esses projetos e o conceito seja entendido, né? Como funciona esse tipo de aplicação. Então, basicamente, isso aqui vai funcionar. Vai ter um controle de usuário. Esse controle de usuário seria os usuários que têm permissão para acessar o seu programa desktop e os usuários que têm permissão para acessar a sua área administrativa, no caso da loja virtual. Então é o usuário que tem acesso ao cadastro de produtos na loja virtual. Então ele pode cadastrar produtos, categorias e subcategorias na loja virtual. E na loja física, né, se for no sistema desktop, esse mesmo usuário é o usuário que vai ter acesso a utilizar o sistema. Então eu criei ele aqui isolado, ele não tem relação com nada, né? A gente poderia criar relações com outras tabelas. Por exemplo, eu quero saber qual foi o usuário que fez a venda, qual foi o usuário que cadastrou o produto, etc. Mas como eu disse, nós temos que economizar, senão eu vou ficar o ano inteiro criando videoaula de aplicação comercial para criar um aplicativo gigante. Então, simplificando ao máximo, eu criei a tabela usuário só para gerenciar o acesso ao sistema. Uma tabela de categoria e uma tabela de subcategorias para a gente, na verdade, para usar isso aqui na parte web mesmo. Então a gente cria um menu com categorias e subcategorias para que você liste os produtos por categoria ou subcategoria. Então quando o usuário clicar em uma categoria, ele mostra todos os produtos que estão vinculados a essa categoria, e quando você clicar na subcategoria, ele mostra todos os produtos que estão cadastrados nessa subcategoria. Por isso eu criei essa relação. Então quando eu cadastro uma categoria, quando eu vou cadastrar uma subcategoria, eu preciso cadastrar a qual categoria essa subcategoria pertence. Por isso esse relacionamento aqui. E aqui no produto, quando eu cadastro o produto, eu informo a qual categoria ele pertence e a qual subcategoria ele pertence. Também não precisava disso, né? Como a categoria já tem uma relação com a subcategoria, automaticamente eu saberia a qual categoria o produto pertence, tá? Mas agora eu já criei assim, e eu acredito que dessa forma seja mais fácil para aprender também. Bom, depois eu criei o cliente aqui. Então nós vamos cadastrar o cliente. O usuário vai ter acesso ao cadastro do cliente. No caso da aplicação desktop, na aplicação web, o próprio cliente ele pode se cadastrar. Por isso tem o campo senha aqui, porque esse próprio cliente aqui depois ele vai poder fazer um login para efetuar a compra de um produto no site. Depois a gente tem a tabela de venda e uma tabela itens venda, né? Porque para mim vender eu posso fazer em uma única venda, eu posso ter vários produtos. Por isso eu preciso de uma outra tabelinha aqui. Como eu disse, estamos simplificando ao máximo, então não tem tabela de pagamento, a gente não vai armazenar dados de pagamento nem nada. Só vamos tentar entender qual é a maneira como a gente faz o controle de venda. Não vamos fazer controle de entrada, então não vai ter, né? Se fosse fazer
controle de entrada, né? O processo de entrada de produtos, de compra de mercadoria é basicamente a venda, só que ao invés de dar saída no produto, de eu subtrair do estoque, eu vou acrescentar no estoque, geraria, né, o contas a pagar no caso, e no caso da venda a gente gera o contas a receber, e no produto, ao invés de eu acrescentar no estoque, eu vou baixar do estoque. Tá? Então isso é basicamente o trâmite, né, da aplicação comercial. Em uma venda eu posso ter um cliente, por isso essa relação com o cliente, eu tenho que ter um cliente para efetivar uma venda, e nessa mesma venda eu posso ter vários produtos, porque um cliente ele pode ir lá na minha loja e comprar vários produtos, ou se ele estiver aqui na minha loja, o cliente vem aqui, ele pode comprar vários produtos e eu vou ter que baixar esses produtos no estoque na loja física também. Então na aplicação desktop e na aplicação web, o funcionamento básico, né, da venda é o mesmo. Então eu preciso de um cliente que compre os meus produtos e quando ele compra, ele leva esse produto embora, eu dou baixa no estoque e gera uma receita, né? Então essa parte do controle de receitas, de contas a receber, de contas a pagar, a gente não vai fazer, né? É um assunto bem interessante, bem legal, mas realmente tomaria muito tempo para a gente desenvolver uma aplicação desse tamanho, né, desse porte. Então só para entender aí como vai ficar o nosso banco de dados aqui, como que vai ser essa conversa entre esse banco de dados aí, tá joia? Como que as tabelas vão se relacionar no nosso projeto. Para criar o banco de dados, a gente já tem o AMP aí instalado, tá? Eu já abri o AMP aqui, ele já está startado, está verdinho, como eu falei numa outra aula. E agora a gente vai criar aqui no PHP MyAdmin criar esse banco de dados e as tabelas. Então vamos criar aqui, ó, base de dados. Vou colocar um nome para esse banco de dados. Vamos colocar opinião de tudo. Esse vai ser o nome do banco de dados. Não vou entrar no mérito do banco de dados, não vou explicar questões de relacionamento e tal, porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo o vídeo já tenham aí uma noção, e quem não tiver, comenta aí, vê se... Fala assim, André, tem muita gente que não tem nenhuma base de banco, tem como você dar uma noção, e eu tento gravar uma aula explicando mais essas questões de banco, tá? Então não vou fazer muitos comentários em torno de banco de dados, e eu vou criar esse banco rapidinho para vocês acompanharem e criar igual, só para a gente criar esse banco para a gente trabalhar nos dois projetos nas próximas aulas. Então quem estiver acompanhando as aulas de Delphi vai criar esse projeto. Quem estiver acompanhando as aulas de PHP também tem que criar esse banco igualzinho eu estou criando aqui. Manda criar. Criei o banco de dados, ele vai gerar aqui nesse canto, né, o banco, opinião de tudo. E agora eu vou criar as tabelas. Então eu vou começar com as categorias. Na minha tabela categorias eu coloquei o campo ID e nome. O nome é varchar, eu não lembro direito aqui, varchar de 30. Esse campo é autoincremento e ele é chave primária. A categoria, o nome da categoria, que a gente colocou lá na verdade, categoria, ela não pode repetir, então eu vou colocar ela aqui como único, porque aí o banco de dados não deixa a pessoa criar duas categorias com o mesmo nome. Vamos salvar aqui. Pronto, já criamos a tabela categorias. Agora vamos criar sub. Varchar 30. Aqui é a mesma coisa, tá? Autoincremento, chave primária. Esse campo aqui é de categoria só para fins de breves explicações. Ela é uma chave estrangeira, tá? Da tabela categoria. Então, eu tenho que marcar aqui como índice para mim depois criar essa relação.
Então, só vou marcar aqui como índice. Gravar. Usuários tem o campo 1, 2, 3, 4. Tá, ó, o campo senha eu coloquei ele com 32 caracteres, que parece um absurdo, mas é porque eu quero mostrar para vocês como a gente faz uma criptografia MD5, tá? E aí a chave que é gerada no tipo de criptografia MD5 é de 32 caracteres. Então mesmo se você criar uma senha que tem apenas 3 caracteres, ou 4, por exemplo, 123A, ela vai gerar uma chave aí com 32 caracteres para criptografar. Então por isso que eu estou colocando, né, tanto um tamanho tão exorbitante aí. Uma chave primária, né? Acho que... Feito isso aqui, né? Então temos o campo ID, nome, e-mail, senha, tá aí. Agora é só salvar essa. Criamos aí já a tabela categoria, subcategoria e usuários. Depois a gente cria clientes. Clientes tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos. Alguns campos que eu coloquei aqui no cliente, por exemplo, CPF, CNPJ, e-mail, endereço, cidade, estado. Se você for criar uma loja virtual, gerar o boleto, alguns dados como CPF eles são obrigatórios. Então você precisa de pelo menos o CPF e o endereço completo desse cliente. Sem essas informações não dá para gerar um boleto, então não daria para a gente criar essa loja virtual até o fim. E aí a gente pode tentar aí no fim da loja virtual criar pelo menos a forma de pagamento, a geração de um boleto, né? E aí precisa desses dados aí para isso. Vamos continuar aqui, então eu coloquei já CPF, e-mail, só aqui organizando os campos já, estado. Tem umas cidades com nome grande, então vou colocar 60 aqui. Vou pôr 60 aqui também. Pessoal, aqui na hora que for definir o tamanho dos campos, se vocês já estão habituados aí com um tamanho que vocês usam, fiquem à vontade, tá? Eu estou fazendo a coisa bem fictícia aqui mesmo, só para dar ideia mesmo. Então, como eu disse, não estou focando muito na questão do banco de dados. Tá aí. Nossa tabelinha de clientes criada já, só mandar salvar agora. Criamos a tabela clientes, agora a gente cria a tabela produtos. Produtos. 1, 2, 3,
7 campos. Então aqui na produtos a gente vai ter o ID, unidade de medida, né? Tem um cachorro latindo aqui, cara. Vocês não reparam não, que é do vizinho, hein? Aí vocês vão vendo. É o naipe aí da cachorrada. Bom, unidade de medida. O preço do produto, né? Valor. Estoque. Acho que eu contei errado, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não contei errado não. Falta... Eu pulei aqui os campos ID, categoria e ID subcategoria. Então aí, ó, beleza? Vamos só organizar agora os campos aqui. A descrição vai ser varchar, vamos por 60. Unidade pode ser char 2, né? Unidade de medida aqui, se o produto é vendido por peça, por unidade, litro, quilo, sei lá o que. Então é bom ter esse campo, principalmente na aplicação comercial, porque para atender algumas questões fiscais aí na venda do ECF, no SAT, na nota fiscal ao consumidor eletrônica, geralmente é uma informação que é obrigatória ser informada. Aqui vamos criar um campo do tipo decimal. O estoque eu vou manter ele inteiro mesmo, tá? Como eu disse, não vamos focar tanto, né, numa coisa tão complexa, mas o estoque ele poderia ser, por exemplo, se for um estoque, controlar o estoque de alguma coisa que é fracionada, a gente deveria usar aqui um campo do tipo decimal também, né, de ponto flutuante, porque seriam acrescentados ou diluídos aqui valores com casas decimais. Então é importante, né, sempre na hora de criar o banco aí já ter em mente como que vai ser usado isso. A categoria, a subcategoria é inteiro mesmo, tá? Porque elas vão receber valores que estão cadastrados nas respectivas tabelas. Então aí, descrição, o ID, tudo corretinho. Esse cara aqui é a chave primária e é autoincremento. Então tem que marcar isso aqui, que ele vai incluir ali automaticamente, né? Cada vez que você incluir um novo produto, ele vai colocar o código automaticamente. De resto, acho que está tranquilo aqui, tudo certinho. Se a gente cometeu algum erro, o ID categoria e subcategoria eu posso marcar aqui já como index, os dois, para depois gerar suas respectivas chaves, né? Estrangeiras, que vocês sabem muito bem como funciona. Isso aí. Pronto. Então criamos aí os usuários, agora os produtos e falta criar agora as duas tabelas aí de movimentação, que é a de venda e itens venda. Então vamos criar agora a tabelinha de venda e aqui ela vai possuir quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 colunas. Então aqui a gente marca aí 7 colunas. A venda vai possuir um ID, um cliente, um subtotal, que seria o total dos produtos da venda, subtotal. Nessa venda podem ocorrerem, né, desconto ou acréscimo. Então, vamos pensar aí que o cara foi comprar alguma coisa e teve um juro, teve um frete, alguma coisa, ele coloca o acréscimo lá para incluir um valor além do subtotal, que seria a soma dos produtos. Então, gastaram R$30 na sua loja, mas teve uma despesa, você gerou um boleto, você vai cobrar R$2 a mais desse produto. Então, os produtos ficaram em R$30 mais um acréscimo de R$2 e ele vai te gerar um total de R$32, né? Então aqui
que depois de tudo isso, né, se teve desconto, R$30, mas eu vou dar R$10 de desconto para esse cliente porque ele é muito bom, eu vou dar R$10 de desconto para ele. Então não vai ser, o total da venda não vai ser de 30, vai ser de 20 porque você deu desconto. Se deu o acréscimo, você vai somar o acréscimo total. E esse campinho situação, eu coloquei para a gente definir na hora que faz uma venda online, como que é o status dessa venda, se já foi paga, se está aguardando pagamento para você liberar a entrega do produto. Então esse campo é um campo do tipo varchar, nós podemos colocar aqui 30, total vai ser decimal, da mesma forma que o acréscimo é decimal e o desconto também é decimal, e além disso o subtotal também é decimal. Então todos esses campos numéricos que podem ter ponto flutuante, aí eles vão ser decimais. Então o nosso ID vai ser autoincremento e ele é chave primária, e o ID do cliente vai ser um índice para a gente criar depois uma chave estrangeira. Feito, tudo beleza, só salvar essas informações e agora a gente cria aí a última tabelinha do nosso projeto, que é itens venda, que é a tabela que vai armazenar os itens dessa venda. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos também. Sete campos. E vamos lá. Nós vamos ter um campo que é o ID, que também não precisava, tá? Mas eu já criei esse campo. Essa tabela poderia ter só a chave estrangeira aqui, que é o ID da venda. ID venda. Mas não tem problema, não vai dar problema nenhum. Pelo contrário, já está aí, agora mantém. Então a gente tem, cara, lá está constando um cliente ID que não tem necessidade, porque o DB Designer ele importou automático lá e ele gerou aquele campo que é desnecessário. Então aqui o ID da venda, porque eu preciso saber a qual venda esse produto pertence, né, de qual venda ele qual é o produto, né? Então eu preciso do ID aqui do produto. O valor unitário do produto. Eu costumo colocar aqui também a descrição. Vamos colocar descrição produto. Valor unitário, a quantidade que foi comprada, o valor total. Então quando você vai fazer a venda, você precisa lá, né, fazer a conta para o cliente. Então ele vai comprar 3 produtos iguais, às vezes você coloca a quantidade, ele vai somar aqui o valor total desse item na sua venda. Então quando a gente estiver fazendo essas partes, essas telas aqui, eu vou tentar explicar melhor. Por enquanto eu vou me limitar a criar o banco, tá? Então vamos criar isso até para a aula não ficar muito grande, que minha intenção é que as aulas sejam rápidas mesmo, e essa aqui já é um conceito, né, que acaba demorando mais, aí, criação do banco acaba ficando um pouco longa mesmo, então eu estou tentando fazer o mais rápido que dá. Só dando uma conferida aqui, temos o ID da venda, o ID do produto, descrição do produto, valor unitário, e acho que é isso mesmo. Tá aí, beleza. O ID do produto e o ID da venda, eles são índices porque eles vão se tornar aí referências. Tá aí. E essa aqui, como eu já criei, é uma chave primária autoincremento, tá? Esse campo não tinha necessidade. Guardar. Pronto, então criamos aí já todas as tabelas, né? O que falta agora fazer nessas tabelas são as relações. Então eu vou criar uma relação para que vocês entendam como funciona, e as demais vocês mesmos podem criar aí depois. Então, ó, as categorias, as subcategorias, elas possuem categorias. Então as subcategorias possuem uma chave estrangeira referente, né, a categorias. Então eu vou pegar aqui a tabela categorias, vou aqui em estrutura,
me mostra a estrutura dela e eu posso vir nessa opção vista de relações. Como eu criei para o ID de categoria, eu falei que ele era um índice, ele me mostra esse campo aqui que eu posso fazer uma vinculação dessa tabela com outra. E aí o que eu tenho que vincular? Eu tenho que falar que o meu ID categoria, ele sempre tem que ser uma categoria existente na tabela categorias e o campo tem que ser igual a um campo ID da tabela categorias. Então, basicamente, essa é a relação que tem que funcionar, tá? Eu não posso inserir na tabela subcategorias uma categoria que não exista, que não tenha sido cadastrada previamente na tabela categorias. Então a relação serve para gerenciar isso, entre outras coisas, tá? Além disso ainda, com certeza ele mantém a estrutura da sua tabela aí, a qualidade, a velocidade das pesquisas mais rápida por já entender que uma tabela depende da outra aí, tá? On delete, on update, eu não vou entrar no mérito, tá? É um conceito legal também que a gente usa bastante, mas não vamos prolongar mais aí que a aula já ficou bem maior do que eu pretendia. Pessoal, a aula de hoje era isso, tá? Criação do banco, tá aqui então, ó, o banco chama opinião de tudo. As tabelas são essas, né? Categorias, subcategorias, clientes e itens, vendas e usuários. E aí na próxima aula a gente começa a fazer a telinha de login. Quem não conseguiu criar esse banco aqui, tiver com algum problema, eu vou postar numa próxima aula aí como que a gente faz para exportar e para importar um banco de dados. E esse banco aqui que eu acabei de criar, eu vou colocar no post, no blog, opiniãodetudo.com. Então, junto com a videoaula, vocês vão ter a possibilidade de fazer o download aí desse banco já criado para quem teve algum problema na hora de criar. Tá joia? Por hoje é só. Continuem aí acessando o blog, acessando o canal. Quem está gostando das aulas, não se esqueça de inscrever lá. Se inscreve, vai acompanhando as aulas, vai dando dica aí no que é possível melhorar. Fala se está gostando, se não está gostando, que a ideia é essa, tá? A ideia é tentar colaborar aí na medida do possível. Um abraço. Lembrando, né, queria mandar aqui nesse vídeo um abraço para a galera de Monte Azul que estão acompanhando os vídeos lá, né? E aí, se o pessoal de Monte Azul viu o vídeo, manda aí que eu quero ver se vocês assistiram o vídeo até o final. Manda um comentário lá. Abraço.